Meu filho engravidou a madrasta dele. E o pior foi quando eu descobri o porquê disso. A relação com o pai do meu filho sempre foi uma relação muito boa. A gente resolveu se separar na época porque ele recebeu uma oportunidade de emprego fora, né, do Brasil. E eu não queria ir. Ele tinha a oportunidade de me levar, mas eu realmente não queria ir porque eu era muito apegada ao meu pai e à minha mãe. Eles já eram idosos, eu era filha única. Eu não queria deixar eles sozinhos. Então, eu também, meu filho era pequeno, eu não queria me mudar pra outro país, sabe? Sem saber nada, não sabia falar inglês. Então eu acabei não aceitando ir com ele. A gente decidiu se separar porque ele não poderia perder essa oportunidade. Eu gostava do meu ex-marido, né? Quando a gente se separou, ele também gostava de mim, mas ele resolveu aproveitar essa oportunidade. Ele foi embora, sempre ajudou muito o Luiz Felipe, sempre deu de tudo, mandou de tudo. E a vida seguiu. Ele começou a se relacionar lá, eu comecei a me relacionar aqui. Eu segui com a minha vida e tava tudo bem. Os anos foram se passando, até que quando meu filho tava com 16 anos, ele resolveu voltar pro Brasil. Ele conseguiu a transferência, né, da filial de lá pra filial daqui. E ele resolveu voltar pro Brasil com a mulher dele. A mulher dele não era americana, a mulher dele era brasileira, mas morava lá. E aí eles resolveram voltar aqui pro Brasil, compraram uma casa, tava tudo certo. Eu fiquei feliz por eles, eu já estava casada, então pra mim, assim, realmente não dava pra dar continuidade no relacionamento, até porque ele também já tinha outro relacionamento. E eu achei que tava tudo bem, meu filho passou a frequentar a casa dele, meu filho tinha um contato muito grande com o pai, por vídeo, por telefone, o tempo todo. Era um pai bem presente na medida do possível, de acordo com a situação que ele tava. Quando ele voltou, ele se tornou, tipo, o melhor pai do mundo. Meu filho ficava semanas na casa dele e eu não impedia, porque ele ficou 16 anos, basicamente, sem ver o filho dele. Então, quando ele voltou pro Brasil, meu filho ficou, tipo, 3 meses direto lá, vinha em casa, basicamente, só pra me ver. Meio que a gente trocou, sabe? Ele meio que morava com o pai e vinha fim de semana pra poder me ver. E eu super entendi isso. Ah, mas ele se mudou pra casa do pai? Não, ele só tava realmente curtindo o pai dele aquele período. Com isso, passou mais ou menos 6 meses que a gente tava nessa situação e eu comecei a conversar com meu filho, falando, filho, tá na hora, né, de você voltar pra casa, de você ir só fim de semana na casa do seu pai e tudo mais. E ele começou a bater o pé, falando que não, que ele queria ficar mais um pouco. E eu juro pra vocês que eu achei que era porque ele tava realmente querendo curtir o pai dele. Eu falei que tudo bem, tava respeitando o momento dele, mas combinei com ele, tipo, uma semana lá em casa, uma semana na casa do pai dele, porque ele também era meu filho, né? Mas alguns meses se passaram e aí o meu filho chegou em casa um dia meio assim, não vou dizer em choque, mas assustado. E aí ele falou pra mim, mãe, eu preciso te contar uma coisa, porque apesar de eu ter aceitado, eu não sei se o que eu fiz foi certo. E aí ele me falou que engravidou a madrasta dele. Gente, e quando ele começou a me contar a história, quando comendo parte depois da blogueira,